Imagina só, você é um gordinho que sofre desprezo dos colegas de classe, mas acaba se transformando em um herói extremamente poderoso e conquista a garota mais bonita dessa terra. E aí, galera, aqui é o Tio Rock. Quero pedir que vocês deem uma chance para essa história, porque eu garanto que no final vocês não vão se arrepender. Então já deixa o seu like e comenta aqui embaixo a sua opinião sincera sobre a história. E bora pro vídeo. Nosso protagonista era um perdedor, um pouco gordinho, e emanava um leve fedor desagradável tanto de dentro quanto de fora do corpo. Por conta disso, sofria bullying constantemente. Mesmo sendo transportado para outro mundo, sua condição de perdedor patético continuou. Durante a fome insaciável que sentia, ele acabou roubando uma fruta que o fez subir de nível, como se estivesse utilizando um truque, tornando-o incrivelmente poderoso, magro e atraente, o que passou a atrair diversos tipos de garotas e criaturas. Tudo começa com o nosso protagonista sendo intimidado na escola. Deus, assumindo o papel de professor em uma sala de aula, ordenou que todos formassem grupos e se aproximassem, pois seriam transportados para outro mundo, onde se tornariam heróis. Deus concedeu a cada aluno uma habilidade única e a capacidade de ler os status dos outros. Quando o status do protagonista foi analisado por um colega, todos riram, pois suas estatísticas eram equivalentes às de uma formiga. Isso fez com que ninguém o aceitasse em seus grupos. Assim, enquanto todos os outros eram transportados para outro mundo, o nosso protagonista foi deixado para trás. Deus, percebendo isso, viu que ele era um excluído, um verdadeiro fracassado. Então, em vez de deixá-lo seguir sua vida miserável e solitária, decidiu lhe conceder uma habilidade especial. Em seguida, o enviou sozinho para outro mundo, mas, diferentemente dos outros, ele foi parar em uma floresta. Não sabemos se Deus queria ajudá-lo ou apenas se divertir com sua desgraça. Após 5 dias na floresta, a fome do protagonista crescia cada vez mais. Ele só sobreviveu até então graças à gordura acumulada em seu corpo, mas isso não impediu a sensação de fome. Desesperado, tentou comer uma minhoca que viu no chão, mas, antes que conseguisse, algo saltou dos arbustos e o pisoteou. Enquanto estava deitado no chão, avistou uma fruta e rapidamente a pegou. Ele a analisou e descobriu que era chamada de fruta da evolução, mas não tinha informações sobre seus efeitos. Faminto, devorou a fruta, que tinha um gosto horrível. Pelo nome, acreditou que ficaria mais forte, mas nada aconteceu de imediato. De repente, uma voz o instruiu a ativar a fruta. Assustado, ele tentou seguir a instrução, mas nada ocorreu. Frustrado, levantou-se e continuou sua busca por comida. Mais à frente, encontrou um grupo de macacos e, ao verificar seus status, descobriu que eram do nível 120 e possuíam um QI superior ao dele. Sem saber o que fazer, ele avistou um cogumelo e mais uma vez decidiu comê-lo sem pensar nas consequências. Imediatamente foi acometido por uma dor insuportável. Quando estava à beira da morte, decidiu morrer comendo, sendo um mártir para todos os gordinhos. Ele então terminou de consumir o fruto da evolução e, milagrosamente, começou a se sentir melhor. A partir daí, ganhou resistência a venenos e aumentou sua classificação. No entanto, antes que pudesse comemorar, foi atacado por um macaco inteligente. Apesar de conseguir feri-lo, sofreu um contra-ataque devastador. Ele conseguiu se recuperar com uma poção que havia roubado e tentou enfrentar o macaco novamente, mas foi brutalmente espancado. Para sua sorte, o macaco sentiu o cheiro do protagonista e, incapaz de suportar, morreu. Sim, o fedor dele é uma habilidade mortal que nem Deus mencionou. Após a morte do macaco, ele se transformou em itens. Entre eles havia um livro sobre macacos inteligentes e o protagonista, surpreso, percebeu que conseguia lê-lo. Ele então entendeu que sua habilidade especial era a capacidade de ler qualquer coisa. De repente, uma voz anunciou que sua evolução estava começando. Após sentir dores intensas, o protagonista percebeu que não estava mais gordo e que suas estatísticas haviam aumentado significativamente. Contudo, sua evolução não estava completa. Ele ainda teria que passar pela mesma dor mais 9 vezes. Mesmo tendo derrotado um macaco de nível 120, ele permaneceu no nível 1. Com o passar dos meses, o protagonista usou o conhecimento adquirido do macaco inteligente para sobreviver e chegou a derrotar um Marro Wolf de nível 311. Isso lhe rendeu novas habilidades e uma lendária adaga espiritual. Cada monstro derrotado lhe dava um livro com conhecimento. Ao ler, ele descobriu um ponto escondido no mapa e lembrou-se de algo semelhante no livro do macaco. Enquanto refletia sobre sua evolução, foi cercado por mais macacos inteligentes. Um enorme gorila vermelho com uma flor rosa na cabeça apareceu e desafiou o protagonista para um duelo. Embora mais forte, ele ainda era um covarde e tentou recusar. O gorila respondeu que ele não tinha escolha e que os outros macacos não interfeririam na luta. Mesmo assim, Seiichi temia pela sua vida.
Afinal, aquele gorila estava no nível 700. Galera, é uma situação lamentável. Para piorar, o gorila não perdeu tempo e já veio com um soco. O nosso protagonista conseguiu se esquivar, mas ficou surpreso com a força do ataque. Seiichi também notou que o gorila estava lhe lançando olhares curiosos e, pelo visto, gostava de pessoas fortes. Foi então que ele percebeu que, na verdade, o gorila era uma fêmea. Descobrir que havia conquistado o coração de um gorila deixou Seiichi profundamente enojado. Em resposta àquela demonstração de afeto, ele usou um ataque cortante, mas o gorila esquivou-se com facilidade e revidou com um soco certeiro. Infelizmente, Seiichi não conseguiu desviar e foi lançado voando pela floresta. A gorila ficou impressionada ao ver que seu ataque poderoso não matou o tio-humano e passou a desejá-lo ainda mais. Afinal, ele era exatamente o tipo que ela gostava. Apesar disso, Seiichi deixou claro que não tinha interesse em nenhum tipo de romance com o gorila. Mesmo assim, a gorila se apresentou como Saria, tentando agir de forma fofa e tímida. Enojado com o que estava acontecendo, Seiichi utilizou a habilidade Garra Inflexível que havia recebido do Wolf para atacá-la. No entanto, Saria aproveitou o impulso do ar para cair sobre ele como uma bomba. Seiichi conseguiu se esquivar e esperava que ela tivesse se ferido ao realizar aquele movimento. Contudo, para sua decepção, Saria levantou-se ilesa e expressou alegria por ele ter evitado seu ataque. Então, Seiichi usou a adaga dos espíritos da água para ampliar sua magia. Ele ergueu a mão acima da cabeça e ativou a habilidade chamada Desastre de Queda, que deveria liberar uma enorme quantidade de água sobre o oponente. No entanto, por ser mais distraído que um macaco, ele acabou se atingindo com o próprio ataque. Molhado e envergonhado, tentou disfarçar sua estupidez, elogiando Saria e dizendo que ela era uma excelente lutadora. Saria, por sua vez, riu e respondeu que o que havia acontecido não era mérito dela. Afinal, ela era apenas um gorila com 200 de QI. Seiichi tentou se recompor, mas Saria não deu trégua. Ela usou seu punho flash para dar uma verdadeira surra nele. A vida do ex-gordinho passou diante de seus olhos. Como último recurso, Seiichi ativou sua habilidade chamada Mach. Porém, ao invés de matá-la, como aconteceu com outros macacos inteligentes, Saria declarou seu amor por ele e o pediu em casamento. Na casa de Saria, Seiichi exigiu que ela o deixasse ir embora. Mas Saria afirmou que ele era seu marido e deveria ficar com ela. Seiichi argumentou que era humano, e ela, um gorila, portanto, era impossível se casarem. Em vez de responder, Saria preparou uma refeição. Quando Seiichi experimentou, ficou surpreso com o quão deliciosa era a comida. Além disso, ela havia confeccionado roupas novas para ele. Diante de tudo aquilo, Seiichi começou a questionar sua sanidade. Afinal, um gorila estava se mostrando uma esposa excepcional. Cheio de dúvidas, ele perguntou como Saria conseguia falar. Ela explicou que havia encontrado alguns livros em uma caverna e os lera. Ao mostrá-los para Seiichi, ele imediatamente adquiriu novas habilidades ao lê-los. Enquanto observava Saria pescando, Seiichi planejava sua fuga. Mas antes de ir longe, foi surpreendido por uma aranha gigante e soltou um grito estridente, como se fosse uma donzela em apuros. Saria correu em seu auxílio, golpeando a aranha e a lançando pelos ares. Preocupada, perguntou se Seiichi estava bem. Nesse momento, o protagonista, abalado, começou a ver Saria de forma diferente. Ele já não tinha tanto medo dela e se sentia um idiota superficial por julgá-la apenas pela aparência. Sim, ele estava começando a ser conquistado pela gorila. Enquanto comiam, Saria comentou que ela e os outros macacos inteligentes estavam planejando buscar o fruto da evolução. Ela então perguntou a Seiichi se ele sabia exatamente o que era aquilo. Mesmo assim, Seiichi temia pela sua vida. Afinal, aquele gorila estava no nível 700. Saria explicou que, ao consumir 10 frutos, a pessoa ficava incrivelmente forte, mas ao comer 11, acabava morrendo. Seiichi, apavorado, admitiu ter sido ele. Apesar disso, Saria o perdoou, mas afirmou que como ele havia consumido os frutos, agora eles deveriam se casar. Seiichi tentou recusar, mas Saria, determinada, apareceu vestida de noiva e implorou por seu casamento. Enquanto ela se preparava, Seiichi aproveitou a oportunidade para fugir. Em outro lugar, os colegas de classe de Seiichi treinavam arduamente, já que ao chegarem nesse mundo, haviam sido designados para derrotar o Senhor dos Demônios. Enquanto isso, de volta à floresta, Saria percebeu que Seiichi havia desaparecido e começou a procurá-lo freneticamente. Durante sua fuga, Seiichi encontrou uma caverna com uma aura intimidadora. Ignorando o perigo, ele entrou e se deparou com um trono ocupado por um esqueleto com olhos brilhantes em vermelho. O esqueleto ficou impressionado por Seiichi ter chegado ali e acreditou que ele fosse muito forte. Já Seiichi, por outro lado, verificou as estatísticas do esqueleto e inicialmente ficou aliviado ao descobrir que ele estava no nível 1. No entanto, o esqueleto pediu para Seiichi olhar novamente, e ele percebeu que estava diante de um oponente de nível 1500. O inimigo zombou de Seiichi, chamando-o de perdedor, e tentou atacá-lo. Antes que pudesse ser atingido, Saria apareceu para protegê-lo e foi esfaqueada em seu lugar.
Mesmo ferida, ela sorriu ao ouvir Seiichi chamá-la pelo nome pela primeira vez. Ele tentou salvá-la com poções, mas Saria explicou que já estava morta e usou seus últimos momentos para pedir que Seiichi sorrisse como um último desejo. Com raiva, Seiichi mandou o esqueleto calar a boca quando ele riu da despedida, dizendo que nunca entenderia o amor verdadeiro entre um humano e um gorila. Determinado a lutar, Seiichi enfrentou o inimigo. Mesmo com ataques bloqueados, ele confessou seu amor por Saria, surpreendendo o esqueleto. Usando sua habilidade de controle de água, Seiichi atacou, mas o inimigo respondeu com um buraco negro prendendo a água. Mesmo assim, Seiichi recusou-se a desistir. Motivado pelo amor por Saria, usou o movimento instantâneo e o golpeou fatalmente. Antes de desaparecer, o esqueleto agradeceu a Seiichi por mostrar o verdadeiro amor. No final, uma jovem mulher apareceu e abraçou o esqueleto, prometendo protegê-la desta vez. Os dois desapareceram em uma luz. Seiichi correu até Saria, mas viu que ela também começava a desaparecer. Desesperado, a beijou antes que sumisse completamente. Uma luz surgiu e no lugar de Saria estava uma linda jovem de cabelos ruivos com uma flor rosa. A jovem correu para abraçá-lo, deixando Seiichi chocado ao perceber que era Saria. Após o reencontro, Seiichi leu sobre o passado do inimigo. Um nobre traído por sua esposa e pelo imperador. Sua única aliada foi uma empregada que morreu para salvá-lo, transformando-o em um monstro vingativo. Comovido, Seiichi disse a Saria que estava feliz por reunir os dois amantes. Após esses eventos, a evolução final de Seiichi começou, tornando-o ainda mais forte e preparado para novas aventuras. Ele decidiu deixar a floresta e Saria concordou em segui-lo. Assim, juntos iniciaram uma nova jornada.